Vamos comentar aqui hoje um vídeo postado aí pelo Raiz Tricolor, canal lá do Gabriel Amaral, cobre Fluminense aí, se não me engano é o maior canal de Fluminense aqui do YouTube, pelo menos dos que eu já vi, dos que eu acompanhei, eu acho que é o maior, ele tem aí em torno de 250 mil inscritos. Vou deixar aqui o link do canal dele, o link desse vídeo para você acompanhar lá também. Mas ele trouxe hoje, ele trouxe uma notícia em relação ao Felipe Melo e comentou uma notícia que saiu no Jornal AS em relação ao Marcelo, que seria o planejamento que os dois têm aí em relação à aposentadoria. O Felipe Melo já para o fim do ano, muito provavelmente, o Marcelo talvez ali depois do Mundial, mas a questão é que os dois já estão encaminhando aí os seus últimos dias e o Felipe Melo, inclusive, e tanto o Marcelo também, pelo que eu entendi da matéria, pelo que eu entendi do vídeo, tanto o Felipe Melo quanto o Marcelo não é para sair do Fluminense. Os dois encaminham ele em uma aposentadoria mesmo, né? O Marcelo, fisicamente, a gente sabe que ele tem apresentado muitas dificuldades, não só agora, tá, mas já há algum tempo, mas tecnicamente, quando ele consegue jogar, como aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Botafogo, onde ele jogou muito bem, Marcelo consegue entregar ainda muito tecnicamente e consegue ser importante, tá? O grande problema do Marcelo para mim é que isso não é constante. A gente vai ver isso aí a cada 3, 4, 5 jogos ele consegue fazer uma boa partida, nas outras ele não compromete o jogador, tirando as questões de marcação, que o Marcelo nunca foi muito bom marcando, mas ele consegue participar do jogo ali sendo efetivo, não brilhante na maioria das vezes, mas consegue ser efetivo, consegue ser talvez o melhor lateral que o Fluminense tem ainda, melhor lateral esquerdo. Mas assim, jogos brilhantes, jogos onde o Marcelo é o Marcelo que a gente espera que ele seja, isso fica cada vez mais raro. Além dele não conseguir jogar uma partida inteira, por exemplo, o que compromete tanto o planejamento, porque você sabe que você vai ter que queimar uma substituição no meio do caminho, quanto o desempenho do jogo mesmo, o desempenho do time em campo. Ter o Marcelo em campo, criar toda a expectativa que a gente tem em cima do Marcelo, do que ele pode fazer, do que ele pode ser de diferente, e acontecer de seguidas vezes ele não conseguir fazer isso, acaba sendo também um pouco frustrante para o torcedor. Ele acaba cada vez mais ficando um jogador mais parecido com os outros e tecnicamente ele é muito diferente. O Marcelo eu acho que ainda vai ter um percurso um pouco mais longo no Fluminense. Eu acredito que ele vai jogar sim o Mundial, talvez para ser ali uma espécie de liderança, para ser um cara ali para ter um comando técnico, mas que não seja tão presente, tão frequente ali, né? Nem presente talvez não seria, talvez a palavra correta, mas seria frequente, porque fisicamente ele não vai aguentar jogar muitos jogos, mas ele é um cara assim de um comando técnico muito importante. Já o Felipe Melo, a questão já é um pouco mais complicada, porque ele tem falhado muito, seguidas vezes. Isso aconteceu no jogo contra o Botafogo, isso aconteceu no jogo contra o Juventude, e fisicamente eu acho que o momento do Felipe Melo é pior do que o do Marcelo. Até porque o Felipe Melo é um pouco mais velho que o Marcelo ainda, né? O Felipe Melo é um jogador de uma liderança absurdamente importante, um cara que veio para o Fluminense que tem um perfil ali extremamente competitivo, um cara que não gosta de perder, um cara que compra todas as brigas do Fluminense, sejam elas literais ou não, né? Algumas vezes ele compra algumas brigas literais até de maneira desnecessária. É um dos jogadores que eu mais gosto do Fluminense, tá? E quando ele jogava no Palmeiras, já era fã dele, no Fluminense então nem se fala. Mas não tem como concordar com tudo que ele faz e com todas as atitudes do Felipe Melo. Não tem como concordar e não tem por que concordar nem por que ficar defendendo determinadas coisas. Mas a questão é que sim, cara, a liderança dele é muito importante. Tem um jogador que tem mais vontade de vencer do que medo de perder, é importante principalmente para um time que está com esse perfil agora de jogar por uma bola, de jogar para não perder, de jogar com muito medo. Eu percebo o Fluminense jogando com muito medo. E o Felipe Melo é um cara importantíssimo nisso. A questão é que dentro de campo já não tem mais espaço para o Felipe Melo. Principalmente depois do jogo contra o Botafogo, né? Teve muita gente pedindo ali que fosse o último jogo dele. Ele foi vaiado ali em campo, ele foi muito criticado. E com certeza isso afeta muito o cara psicologicamente. O jogador que não está acostumado com isso, talvez esteja acostumado a ser vaiado pela torcida adversária, porque muita gente não gosta do Felipe Melo, mas sendo vaiado pela própria torcida ali num clássico é bastante complicado. E tendo falhado ali num gol, assim, uma falha grotesca, isso com certeza mexe muito com o jogador psicologicamente. E ele tem que reconhecer que a carreira dele está no momento final. Eu não acredito que o Felipe Melo, saindo do Fluminense, vai jogar em outro time da primeira divisão, por exemplo, se ele quiser ainda continuar jogando. E também não faz muito sentido. Se nitidamente ele não aguenta mais jogar, cara,
para que ele vai se expor, né? Ele pode ser um jogador ali que gosta ainda muito do futebol, gosta muito do ambiente, gosta muito da profissão, mas tem que reconhecer que chega um momento que não dá mais para fazer isso minimamente num nível aceitável. Hoje o Felipe Melo já não joga futebol mais no nível profissional, tá? É um jogador muito importante que a gente tem muito respeito, muita gratidão por ele. Volto a dizer, é um dos meus jogadores preferidos no elenco do Fluminense. Acho que foi um cara importantíssimo na campanha da Libertadores, por exemplo. Importantíssimo, principalmente naquele time do Fernando Diniz, onde era um time competitivo, era um time brigador. E ter um cara que, além de tecnicamente fazer isso, mas ter uma postura de quem faz isso, é importante. Mas o momento chegou. E por mais que muita gente tenha pedido aí que o jogo contra o Botafogo tenha sido o último jogo do Felipe Melo, muita gente perdeu a paciência e com razão, tá? O erro que ele cometeu ali foi um erro, praticamente um erro juvenil. Eu acho que ele ainda entra em campo pelo Fluminense até o fim do ano. O Fluminense não tem um elenco com tantas peças assim, principalmente defensivamente. A gente não tem, tirando ali o Thiago Silva, a gente não tem nenhum zagueiro espetacular. A gente tem bons zagueiros. O Antônio Carlos está fazendo um bom trabalho, o Thiago Santos também está fazendo um bom trabalho, mas ninguém ali é espetacular. E a gente tendo aí um Thiago Silva já também com 40 anos, já numa situação onde, mesmo que fisicamente em campo ele consiga ali jogar o jogo todo, ele consiga se apresentar bem. É um cara que vai ser poupado aí algumas vezes até o fim do ano, como já foi poupado algumas vezes, principalmente agora que ele está lesionado ou supostamente lesionado, a gente não sabe como que vai ser essa situação. Já saiu matéria dizendo, inclusive, que ele não joga o jogo contra o Atlético Goianiense amanhã, e aí eu não tenho como ter certeza dessa informação. Você que acompanha aqui o canal sabe, eu não sou jornalista, eu sou torcedor, eu leio aqui as matérias, eu acompanho e trago aqui as notícias para a gente falar sobre, para a gente debater. Mas eu não tenho certeza que o Thiago Silva vai jogar amanhã, e por ele ter saído mancando no jogo contra o Atlético, eu acho que ele não joga, tá? Tá com muita cara de que ele não vai jogar. Mas, por exemplo, esse tipo de situação pode ser recorrente e talvez o Mano Menezes dê alguma oportunidade ou outra aí pro Felipe Melo ainda. Mas, com certeza, é um momento propício ali para que ele encaminhe a reta final de carreira, para que ele encerre a carreira dele no Fluminense. Uma passagem, na minha opinião, grandiosa, tá? Foi campeão da Libertadores, o maior título da história do clube, mas que não pode ser manchada pelo mau desempenho ali, físico, principalmente do Felipe Melo nessa reta final. Para mim seria melhor que ele fosse poupado quando for possível, que ele entre quando não tiver mais a possibilidade de entrar aí um outro zagueiro, que ele, se entrar, que faça uma boa apresentação, que não comprometa o Fluminense em momento nenhum e que ele consiga encerrar sua carreira no fim do ano com um torcedor que tem uma boa lembrança do Felipe Melo, até porque acho que de tudo que ele construiu na carreira, não só no Fluminense, mas em outros clubes. Acho que ele merece todo o respeito como o grande jogador que ele foi, de seleção brasileira, Fluminense, Palmeiras, Turquia, aonde ele jogou, ele foi campeão e foi importante para todos os clubes que passou. Bom, essa é a minha opinião em relação ao Marcelo, em relação ao Felipe Melo. Para mim são dois jogadores que merecem todo o respeito do torcedor, mas que a idade chega e para os dois está pesando muito. A gente já não consegue contar com os dois para jogar um jogo inteiro, por exemplo. Mas eu quero ouvir aqui a sua opinião, quero saber o que você acha. Se muita gente vai falar aqui que Felipe Melo de jeito nenhum, mas assim, independente do que você pense, eu acho que ele merece todo o respeito aí por tudo que construiu. Já o Marcelo ainda consegue fazer bons jogos, como foi o jogo contra o Botafogo, por exemplo. Jogou muito bem enquanto conseguiu ficar em campo. Mas quero ouvir aqui o que você pensa, quero ver o que você acha em relação a isso, em relação ao Felipe Melo, em relação ao Marcelo, em relação ao momento do Fluminense. Deixa aqui o seu like, deixa seu comentário, participe aqui comigo. Se você não é inscrito, se inscreve. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.